Não Beleza. espero mais magra no retiro, né? Em nome de Jesus, janeiro solar. Que bom, Yasmin, é Obrigada isso pelo aí. elogio. Já está fazendo efeito. Glórias a Deus. Shalom, pastora Rafaela, boa noite. Glórias a Deus. Boa noite, queridas. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Saudade. Oi, Yasmin, minha linda. Ora aí, para a gente começar. Já começa liberando a bênção, em nome de Jesus. Faz tanto tempo sem participar que a pastora Mira sempre pede para o horário. Eu peço. E glória a Deus, né? Mas não é vergonha de Bom, né? orar. Mas é vergonha de orar, né? Mas tá bem, Deus. Maravilhoso. Amém. Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta quinta-feira reunidos. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã, Senhor, que está aqui, pela vida dos demais, Senhor, que vão entrar, Pai. Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, Senhor, que nesta noite, Pai, tu possas conduzir, Pai, essa mentoria, que teu Espírito Santo possa nos ministrar, Senhor. Pai, que toda distração, Senhor, tudo aquilo que possa vir tentar, Senhor, nos distrair, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos possam estar acampados, Pai, ao nosso redor. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, Pai, agora para estar, Pai, indo de encontro com cada um, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, nos protege, Senhor. Guarda as comunicações, Pai, a internet aqui, Pai, para que não haja nenhum empecilho, Deus, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo possa conduzir conforme a tua vontade e o teu querer. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Blinda a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Toda seta, Senhor, que possa vir tentar contra a nossa vida nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, que possa cair por terra. Glorificamos o teu santo nome, Pai, que seja um tempo, Pai, onde nós possamos aprender cada dia mais, onde nosso entendimento, Pai, possa ser aberto ainda mais, Senhor. Nós possamos, Pai, dividir tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. E, amada, só um segundo, só um segundinho. Pronto, glórias a Deus. Shalom, pastora Fran, boa noite, querida. Boa noite, shalom a todos e todas. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Amadas, estamos aqui, eu e a Lídia, né? Eu acho que eu nem cheguei a compartilhar. Estamos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Viemos eu e a Lídia ontem. Viaja. Que mulher que viaja. Eu já lembrei tanto dela que eu achei meu fricô. Eu achei. Ela é viajante. Está quase indo para a África. Oh, meu Deus, pudera, viu, pastor? Rafa, tem que postar aqui áudio. Eu vou viajar de avião, porque o Senhor... Ela viaja de avião e de ônibus também, minha amada. Ela não é uma pessoa desbravadora. Está em todas, a pastora Mira todas. Amém, glória a Deus. Eu achava que ela ia estar lá em Angola também. Minha gente, eu vou compartilhar com vocês. Nós, por favor. Tu viu? Tá gravando, tu viu? Em primeira mão, para quem estava no Retiro Norte, o Senhor deu a esta criatura que vos fala aí, não que sou eu, ela, pastora Bíblia, a liberação para pegar passaportes para a FCOM. Ah, é verdade. Ela entrou na sala dos passaportes mesmo, dos decretos, e pegou passaporte carimbado. E foi carimbando para tudo que foi lugar que vocês imaginarem. Para a FCOM. O Senhor mandou ela distribuir.
E ela agora já está usufruindo, já está a gata, já está viajando. Então, Estou no norte. recebam que ela tem esta autoridade. Como é que a senhora recebe uma coisa dessa? E aí Meu chega Deus, aqui na né? minha cidade e não compartilha isso comigo, não derrama também sobre mim. Deus, foi aí mesmo, Mas Yasmin, que foi aí bem, mesmo, a pastora Márcia glória a Deus. Strauss, que ministrou sobre a minha vida. Meu Nossa, Deus, que foi forte demais, né, pastora Rafa? Foi, obrigada, Rafa, gente. por isso conosco. Glória a Deus, eu fico muito feliz. Glória a Deus. Recebam, Me leve na sua recebam. mala, na sua próxima viagem. Me leve na sua mala, em nome de Aleluia, Jesus. Viajar juntos, vamos juntos. Deus. E olha, ela falou, toque em todos os países que você conseguir aí. Falei, meu Deus. Então, estamos debaixo da mesma unção, tá? Compartilho com vocês. E mandou pegar tesouros também, né, pastora Rafa? Mandou pegar tesouros, tá? Então, gente, estamos debaixo de uma unção poderosa, viu? Daqui a Ela pouco a gente vai ministrou, para os apóstolos. Hã? ela me ministrou, ela me fez acessar, falou que era para eu entrar numa dimensão, numa sala de instrumentos, onde para eu pegar tudo que a igreja estava precisando, né? Ela fez comigo. Uau! E a segunda falou para eu entrar numa dimensão junto com ela, né? Para eu acessar as notas musicais, tudo aquilo que eu ainda preciso. Aí foi uma bênção. Nossa, se a gente fosse compartilhar Meu Deus! ali aqui em Manaus, a gente ia passar uma mentoria, 2 mentorias inteiras, só contando bênção. Mas amém, glória a Deus, né? Amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, gente. Está travando, pastora Miriam. Acho que é a internet da senhora. Eu achava que era minha internet, estava até vendo aqui, se não era minha. Mano, a sua cara mostrou, que aí você ficou nervoso. Inclusive, só para fechar aqui, estamos todos com saudade. Olha, a gente sofre quando o povo vai embora. E aí a gente sofreu mais ainda, porque foi embora a pastora Rafa, foi embora a pastora Mira, foi embora o Márcio, os apóstolos, e pastor Michael. Eu falei, meu Deus, a gente está sofrendo. Estamos todos morrendo de saudade de vocês. Eu acho que, para mim, tem que ser pelo menos um mês, quando vocês fizerem aqui, tem que passar um mês em Manaus, para a gente, pelo menos, a saudade, tá bom? Meu Deus! Eu falo em nome do Ministério Zoe, eu falo em nome de todos, estamos morrendo de saudade de vocês. Foi uma bênção ter vocês aí. Nossa, meu Deus do céu. Me alegro. Estou muito feliz de ver vocês pisando aqui em Manaus. Glória a Deus. Rafa, como eu te estava ouvindo, glória a Deus. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz também poder ter ido. Ano passado não pude ir, esse ano Deus abençoou. Eu fiquei muito aleluiada em estar com vocês. Realmente Manaus tem uma unção diferente, gente. Deixa eu só cumprimentar aqui. Shalom, Olívia, Michael, irmão Ronaldo, com a sua esposa, que esqueci o nome de novo dela. Meu Deus, que pecado. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gente, realmente Manaus, vocês têm algo diferente aí. Tem uma unção diferente. Sabe? São muito generosos, abundantes em tudo, né? Então, eu fiquei realmente muito impressionada, assim, com tudo que nós vivemos. Tem uma liberalidade, né? E, meu Deus, foi tudo muito intenso. E estar com vocês aí foi algo que maravilhoso, sabe? Eu não imaginava como seria. Mas, que bonitinho, lindo. Mas Deus, tudo bem, meu amor? Tchau. Mas Deus nos propiciou um tempo maravilhoso, né? Queria estar junto, né? Mais tempo, mas não deu. Mas o próximo a gente dá mais uma esticada, em nome de Jesus. Que foi, missionária Kátia?
Eu estou com o microfone ligado? Tá. Mas já estamos com saudade também, Yasmin. Muito bom ver vocês, estar com vocês. Participamos também do culto de aniversário, né, do 4º ano da Zoe em Manaus. Foi lindo demais. Né? Estivemos com a pastora Socorro. Foi muito bom. Amém, queridos? Deus abençoe, então, a todos. Amados, então, nós entramos, né, a semana passada no capítulo 3 do livro, né? Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial. E a gente começou a estudar, então, as mensagens proféticas dadas a Daniel. Então, nós fomos aí da página 89, que foi, abordamos sobre a mensagem de Daniel 2, né? Daniel 2, o link que o apóstolo já disponibilizou no dia seguinte, né? E hoje nós vamos começar a estudar o Daniel 9. Eu só quero dar uma lidinha aqui rápida no resumo do Daniel 2, na página 94, só para a gente fazer a ponte, tá bom? Para o Daniel 9. A mensagem, né, esse estudo do capítulo do Daniel 9 é mais complexo um pouquinho, né? Mas se a gente não fechá-lo hoje, também não tem problema, tá? Eu acho até que é importante a gente ir em doses mais homeopáticas, né, para a gente poder ir absorvendo aquilo que o Senhor está nos ministrando nesse tempo. Então, quando se tratou do estudo sobre Daniel, capítulo 2, numa visão preterista, então, parcial, a gente, na visão preterista parcial, o entendimento, né, ao entendimento de que o reino de Deus, então, foi estabelecido já quando Jesus veio à Terra, né, há mais de 2000 anos atrás. Então, a gente precisa lembrar que João, por exemplo, quando viu Jesus, ele reconheceu que havia chegado o reino de Deus. Então, ele viu Jesus e falou, olha, é chegado... Nossa, peraí. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E, diferente da visão futurista, né, lembrando que a visão futurista é a visão que nós estávamos inseridos, né, no entendimento, num certo tipo de entendimento. A visão futurista, então, crê que o reino de Deus vai ser estabelecido na volta de Jesus. Mas Jesus, então, quando ressuscitou, ficou aqui um tempo ainda discipulando, ministrando os discípulos, depois ele voltou, né, ao reino de Deus, né? Ele voltou ao reino de Deus, está sentado ao lado direito do Pai. Então, Jesus ali, ele fechou ele retornou ao seu trono, ele retornou ao reino de Deus. Então, a volta de Jesus, na visão preterista parcial, o reino de Deus já foi estabelecido quando Jesus veio à Terra, ok? Então, dentro da perspectiva futurista, ficava-se observando, né, que para a volta de Jesus acontecer, haveria necessidade de um império romano, né, que estivesse em pleno poder na época da volta de Jesus, ok? Só que pelos textos, né, que nós já lemos, principalmente lá em Mateus 24, que foi o foco do estudo, né, das primeiras profecias que Jesus liberou e que já aconteceram. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 25, a gente entende ali que Jesus colocou de 4 a 5 parábolas para não deixar dúvidas a nós de que a volta dele, né, primeiro que ele fala, a minha volta, eu não sei, só quem sabe é o Pai, nem os anjos sabem, só quem sabe quando virá, quando acontecerá a volta de Jesus é o próprio Pai.
né? E todas as parábolas que Jesus contou era para que os discípulos e nós não tivéssemos dúvida de que a volta dele será como um ladrão, ou seja, acontecerá de uma forma inesperada, que o próprio texto diz que não haverá sinais da volta de Jesus, né? Então, é algo que foi sendo desconstruído do nosso entendimento, né, para nos trazer esse entendimento de que está explícito no texto, é que nós somos doutrinados, né, condicionados a pensar que à volta de Jesus haveria sinais de rumores de guerra, de terremotos, mas nós já estudamos que esses sinais já aconteceram para a grande desolação, né, que já aconteceu com a destruição do Templo de Jerusalém e a invasão do Templo de Jerusalém e a invasão de Jerusalém, matando muitos judeus e levando cativos outros tantos, né? Vamos lá. Então, no capítulo 2, fala sobre a rocha, né? E a rocha, que é Jesus, tá apontando para Jesus, já veio à Terra há mais de 2000 anos e exatamente fez com que o Império Romano desmoronasse, exatamente como as palavras de Daniel revelaram no capítulo 2, tá bom? Então, se nós abraçamos no entendimento a visão preterista parcial, a gente vai entender que é possível experimentar e andar no reino de Deus hoje, né? Então, nós sabemos que nós já estamos aqui para viver para o louvor da glória de Deus e para manifestar o reino de Deus. Nós não temos que esperar Jesus voltar para que o reino dele seja manifesto. Ele já veio aqui, né? Já manifestou o reino de Deus e ele, quando voltou, ele nos outorgou esta autoridade, ok? Agora vamos ler Daniel, capítulo 9, ok? Vamos ler Daniel, capítulo 9. Eu gostaria muito que alguém se oferecesse para ler, pode ser? Ele tem 27 versículos, mas eu acho importante nós lermos Daniel, capítulo 9, porque Daniel começa orando ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo, né? E depois, quase no final, então, Deus traz a ele uma profecia das 70 semanas. Alguém pode ler? Daniel 9, a partir do 1? Posso ler, pastor? Não. Pode, amada. Pode ler tudo. Pode. Capítulo 9, né? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometem contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais,
porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecados contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retarde por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. A pastora está com o microfone fechado, eu acho. E vocês estão me ouvindo assim? Agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Não, agora a gente não está lhe ouvindo, não. Tente ligar o microfone do outro que estava e desligar nesse que a senhora está tentando falar. Que aí eu acho que não dá o eco da sua voz. Amados, o problema é que eu estou conseguindo trabalhar no computador. Amém. Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, em concordância, neutralizar todo ataque, todo levante contra essa transmissão. Chamamos e ativamos anjos cibernéticos agora para estar alinhando toda a transmissão, todo o cabo, toda a sonoplastia, e que esse tempo de mentoria que eu encontro com o Senhor, Pai amado, possa ser estabelecido nesse tempo. Apresento a casa da pastora Miri, que o Senhor passe em revista cada fio, conexão, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai querido, amado e santo, seja glorificado através dessa circunstância, em nome de Jesus. Amém.
Canta o louvor aí, Rafa, enquanto isso. Deus, Espírito Santo falando com você. Aí você tá jogando para mim. Tá bom, querida. Deus vai te pegar. Aleluia. Olha a pastora Márcia Strauss. Entrou. Shalom, amados. Vocês estão me ouvindo? Ai, que bom. Cada Oh, peça. glória. Ai, glória a Deus. Obrigada aí por interceder, pastora Rafa, por orar e os irmãos aí estarem em concordância em nome de Jesus. Meu Deus, que batalha, né? Tem hora que dá umas travadas aqui. Mas seja bem-vinda também, pastora Márcia Strauss. Deus abençoe. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, obrigada também, Yasmin, por ter lido o texto de Daniel, capítulo 9. É um texto que eu sei que para nós não é tão comum, né, nós estarmos lendo, né, porque Daniel é um livro bastante profético, mas estamos aí nessa caminhada, nesse entendimento, né, sobre as profecias, né, que dizem respeito à escatologia, né, lembrando que a escatologia estuda sobre os finais dos tempos, ok? Então nós foi lido aqui, Shalom, Deus abençoe. Então a Yasmin leu, né, para nós o capítulo 9. Então Daniel inicia, né, orando pelo seu povo, orando pelos judeus, né, porque naquele momento os judeus estavam no cativeiro da Babilônia. Então era um momento bastante drástico, triste, né, na história do povo judeu. Então, a cidade santa, que era Jerusalém, estava em ruínas. Então, Daniel sabia que Deus libertaria o seu povo do cativeiro, né? Porque isso já havia sido profetizado e prometido por meio dos outros profetas, né? Daniel, capítulo 9, versículo 2, como foi lido aqui também, já testificou que o profeta Jeremias, né, tinha profetizado que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, ok? Então, Daniel confessou os pecados do povo e pediu a Deus por misericórdia, né, clamando ao Senhor que livrasse o seu povo, né, de todo aquele período, né, daquele tempo de escravidão, de cativeiro na Babilônia, e Daniel reconheceu, né, o texto diz que Daniel reconheceu o seu pecado e reconheceu os pecados do povo de desobediência ao Senhor, não é? Então aí Deus enviou o anjo Gabriel até Daniel, e Gabriel então disse a Daniel o que haveria de acontecer no futuro. Então vamos lá. As palavras que Gabriel declarou revelaram o futuro dos judeus e de Jerusalém, e alguns fatos significativos sobre o futuro de todo o mundo. Entretanto, as palavras de Gabriel são entendidas de maneira diferente entre aqueles que sustentam a visão futurista e aqueles que acreditam na visão preterista parcial. Eu sempre gosto de repetir a diferença das visões. A visão futurista, né, ela tem um entendimento sobre a escatologia, de que as profecias de Mateus 24, de Daniel, né, capítulos 2, 9, depois nós também estudaremos alguns capítulos do Apocalipse. A visão futurista, né, que é a que mais foi disseminada, eu creio que todos nós aqui viemos, né, desse entendimento, crê que essas profecias vão todas acontecer na vinda de Jesus ou próximo à vinda de Jesus,
né? Mas já estudamos que o Mateus 24, tudo já aconteceu que Jesus havia ali profetizado para os seus discípulos, porque Jesus enfatiza no texto que aquela geração veria os acontecimentos que estavam sendo profetizados por ele. A visão preterista parcial, que é a visão que nós estamos estudando, e que é a visão que o Ministério Zoe, né, crê, está aprendendo a conhecer, né, já crê e entende, né, como nós já estudamos nas aulas passadas, que parte dessas profecias, desses livros, já aconteceram, e parte ainda vão acontecer. Então, agora nós estudamos o capítulo 2 de Daniel, e hoje começamos aqui a fazer a introdução no capítulo 9 de Daniel. Então, agora aqui na página 95, nós vamos estudar sobre as 70 semanas para os judeus de Jerusalém, ok? Então, a declaração de Gabriel sobre o futuro começou do seguinte modo, eu vou aqui repetir, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Né? Então, na verdade, as duas visões, tanto a visão futurista quanto a visão preterista parcial, concordam acerca do significado desse versículo, né? E qual é o significado desse versículo? Que Deus havia decretado que os judeus e a sua cidade santa, que é Jerusalém, deviam experimentar 70 semanas do favor de Deus. E esse período durante o qual Deus cumpriria as profecias e promessas que ele havia feito a eles anteriormente, né? Então, tanto os mestres futuristas quanto os mestres preteristas parciais sustentam que a promessa de Deus de 70 semanas, na verdade, ela corresponde a 490 anos, tá? Porque cada semana tem 7 dias, né? Então, 70 vezes 7 dias é igual a 490, que corresponde a 490 anos, tá? Então, nem tudo na Bíblia, né, está, a gente tem que interpretar ao pé da letra, ok? Nesse caso, então, tanto as duas visões, como a futurista quanto a preterista parcial, crê e entende da mesma forma, que essas 70 semanas aqui citadas em Daniel 9, 24, na verdade, corresponde a 490 anos, ok? Isso por quê? Porque há 7 dias em uma semana, e 70 vezes 7 é igual a 490. E aí, tem um estudo, né, um estudo da linguagem profética daquele período. Lembra que nós já estudamos um pouco sobre isso, que existe uma linguagem profética, né, nos escritos, principalmente quando diz respeito às profecias, né, a linguagem profética que é utilizada, a gente precisa contextualizar, né, porque muitas vezes essa linguagem tinha a ver com o entendimento, com a forma de expressão daquela época, tá? Então, o estudo da linguagem profética daquele período nos leva a entender que esse número representa anos, tá? E aí vamos ler aqui alguns textos que fundamentam essa palavra. Por exemplo, Levítico 25, versículo 8, tá? Diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é,
o tempo de 7 semanas de anos, que corresponde a 49 anos. Mais um texto aqui de Números 14, versículo 34. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Então, por exemplo, nesse texto aqui, cada dia correspondia a 1 ano, ok? Mais um texto aqui, Ezequiel 4, de 4 a 6. Deita-te, então, essa profecia de Ezequiel é bem forte, né? Deita-te, então, sobre o teu lado esquerdo e lança sobre ti mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante o número dos dias em que estiveres deitado sobre o teu lado esquerdo. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias. Olha só a linguagem profética. Isto é, durante 390 dias levarás sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esse tempo em dias, te deitarás sobre o teu lado direito, a fim de poderes absorver também toda a malignidade da nação de Judá. Eis que eu te dei 40 dias, né? Ou seja, 1 dia para cada ano. Então, aqui é uma linguagem profética. Então, por isso, há um consenso, ok? Que as 70 semanas, então, corresponde, na verdade, a 490 anos. Por conseguinte, né, foram prometidos aos judeus 490 anos, então, do favor de Deus. Deixa eu ver aqui o que a pastora escreveu. Está no... Bíblia Hebraica. Obrigada, pastor. Disponível no iTunes, né? Não sei se... aqui, ela colocou o texto de Ezequiel. Obrigada, querida. Então, vamos lá. Na verdade, quando nós aplicamos esse período de tempo aos fatos históricos atuais, ele revela algumas predições notáveis, né? Obviamente divinas, que são dignas da nossa atenção. Então, à medida que Gabriel foi falando com Daniel, ele dividiu os 490 anos em 3 períodos, ok? Primeiramente, ele falou sobre 7 semanas, que está lá no versículo 26 de Daniel 9. Ele falou de 7 semanas, que é 7 vezes 7, ou seja, 49 anos, tá? Como já foi lido aqui. Então, lá no versículo 25, vamos voltar lá. Assim sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Mashiach, ou seja, o ungido, o líder escolhido por Deus, venha. Transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Então, foi dividida essa profecia em 3 períodos. Primeiramente, ele falou sobre 7 semanas, que tem a ver com 7 vezes 7, ou seja, que corresponde a 49 anos. Depois, no mesmo versículo que lemos aqui, foi citado 62 semanas. Então, entendendo que cada semana tem 7 dias,
7 vezes 62 semanas corresponde, então, a 434 anos. Ok? Finalmente, Gabriel falou sobre a última semana, que tem a ver com 7 anos. Ok? Juntos, esses 3 períodos correspondem, então, a 490 anos. Aí vamos estudar agora, então, as primeiras 69 semanas, ok? Considere, então, o decreto de Gabriel com respeito às primeiras 69 semanas. 7 semanas mais 62 semanas somadas, que dá um total de 69. Daniel 9:25, vou repetir. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui uma versão um pouco diferente. Então, na verdade, Gabriel, né, estava informando um tempo preciso para a vinda do Messias, né, Yeshua HaMashiach. Ele disse que desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias, haveriam, então, 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas, que corresponde a 483 dias. 483 anos. E aí, alguém poderia achar aí e ler para nós Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26? Esdras 7, do 12 ao 26. Esse período aí, 457 anos antes de Cristo, Artaxerxes, né, que era o rei da Pérsia, ele decretou que os judeus eram livres para voltar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém e o templo. Aí quem achar pode ler, por favor, Esdras 7, de 12 a 26. Você vai ler? Pode ler, pastora Márcia, Yasmin, quem achou? Gente, ninguém quer ler, gente? Por favor. Ninguém está com Bíblia aí, Senhor? Vou ler. Pode ler, amado. 7, do 12 ao 25. Ao 26, por favor. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros, e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus.
e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha a dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos perdi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinhos, até 100 batos de azeites e sal à vontade. Tudo quanto os sacerdotes, segundo o mandado de Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vos fazermos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Amém. Amém, obrigada, Yasmin. Então, aí nós vemos, né, o decreto do próprio rei Artaxerxes, né, que decretou que os judeus eram livres e deveriam se voltar, né, para a sua terra natal e reconstruir Jerusalém e entrar num processo de obediência à lei do Deus, né, que eles criam, a lei de Deus. Então, esse período foi que isso aconteceu, que Artaxerxes liberou esse decreto, foi no ano de 457 antes de Cristo. E aí, se a gente pega essa data e soma 483 anos, né, nós vamos chegar ao ano 27 depois de Cristo. E aí, esse ano os historiadores, né, nos dizem que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Esse ano de nascimento, 4 AC, é sustentado pelos historiadores em geral devido ao fato de terem sido cometidos erros no nosso calendário moderno, que, na verdade, foi desenvolvido primeiramente em 525 depois de Cristo. E em Mateus 2:1, na verdade, nos diz que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o rei que morreu no ano 4 antes de Cristo. Ok? Então, os historiadores também dizem que Jesus nasceu, então, como foi lido aqui, no ano 4 antes de Cristo, o que significa que ele tinha 30 anos no ano 27 depois de Cristo. E esse ano, né, foi o ano em que Jesus foi batizado nas águas, né? Quando Deus disse, né, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Depois de um período de jejum no deserto, Jesus revelou-se como Messias, e aí então iniciou o seu ministério público. E aí, eu não consegui hoje colocar aqui o PowerPoint, errei alguma coisa aqui que travou algumas vezes. Tem a linha do tempo, mostrando os 483 anos entre o decreto e o surgimento do Messias. Então, no ano 457 a.C., nós temos o decreto para libertar os judeus, que foi ali em Esdras, que foi lido. Aí, nós contamos 69 semanas, que corresponde, então, a 483 anos, que na linha, né, na linha aqui do tempo,
chega onde Jesus foi revelado em 27 depois de Cristo, ok? Então, na verdade, passaram-se 483 anos entre o decreto para reconstruir Jerusalém e a revelação do Messias, né? E a profecia de Gabriel, então, foi notavelmente precisa e inspirada por Deus, né? Visto ter sido proferida 5 séculos e meio antes de Jesus vir ao mundo. E aí Gabriel prossegue declarando o que aconteceria depois que o Messias viesse. Daniel 9:26 diz: depois das 62 semanas, será morto ou ungido, né? Vendo aqui que o texto está ungido em letra maiúscula, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, esse versículo ele já nos diz, né, que Jesus foi morto, que ele foi, na verdade, cortado da terra dos viventes. Em seguida, Gabriel diz que o povo do príncipe viria e destruiria a cidade e o santuário. Então, a gente precisa observar como que a terminologia de Gabriel é semelhante à terminologia que Jesus usou em Mateus 24, que nós já estudamos, né? E também em Lucas 21. Então, esses 3 textos eles conversam entre si. Eles usam algumas expressões semelhantes, porque eles falam sobre desolações, eles falam sobre o fim e sobre a destruição como um dilúvio, né? Então, como a gente já estudou, o que aconteceu lá em Mateus 24, quando fala das desolações, né? Quando fala da destruição, estava predizendo a destruição de Jerusalém e do templo, porque era necessário que os símbolos, né, do povo judeu, os símbolos da fé do povo judeu fossem então destruídos, né, e para que a partir de Jesus, né, pudesse ser concretizada uma nova aliança. Então, os símbolos que eram o templo e Jerusalém precisavam ser aniquilados para que todos entendessem, né, pelo menos era a intenção, para que todos entendessem que Jesus, né, era o Messias esperado. Então, a destruição do templo e de Jerusalém foi algo que tocou profundamente na fé dos judeus, né, para que eles pudessem olhar para Jesus como um Messias. Claro que nós sabemos que isso não aconteceu de forma plena naquela época e ainda não aconteceu agora, mas existe essa promessa de que vai acontecer, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos falar agora, então, sobre a 70ª semana de Daniel, né? Então, falando de uma maneira geral, tanto os mestres futuristas quanto os mestres preteristas parciais concordam sobre como entender as primeiras 69 semanas, ou 483 anos do favor de Deus. Na verdade, é quanto à semana restante, ou seja, os próximos 7 anos, que eles discordam. Eles têm maneiras diferentes de entender aquilo que passou a ser conhecido como a 70ª semana de Daniel. Então, os que sustentam, os mestres da visão futurista, acreditam no quê? Que Deus ainda não deu aos judeus os seus últimos 7 anos de favor, né? E, portanto, eles concluem que a 70ª semana de Daniel
terá que acontecer no futuro, né? Uma visão futurista. Em contrapartida, a visão preterista parcial ensina que a 70ª semana de Daniel já ocorreu, né? E que, portanto, não estamos esperando que ela venha a se cumprir, né? E aqui nós vamos entender um pouco melhor essa diferença com respeito a esses dois pontos de vista. Eu creio que essa parte aqui desse capítulo 9, eu vou ter que fazer um resuminho aí, compartilhar no grupo, para a gente entender de uma forma mais visual, né? Quando a gente olha, a gente compreende um pouco mais, assimila um pouco mais o entendimento. Então, a visão futurista da 70ª semana de Daniel. Então, os mestres futuristas dizem o quê? Que antes do final do mundo, Deus derramará o seu favor sobre os judeus e permitirá que eles voltem à terra prometida. Então, eles terão 7 anos de favor, durante os quais Deus cumprirá as promessas que ainda restam, inclusive elevando-os como nação a uma grande autoridade no mundo. Durante esse tempo, os judeus reconstruirão o templo em Jerusalém e restaurarão o seu antigo sistema religioso de sacrifícios. E a gente tem visto, né, alguns cristãos que têm esse entendimento, né, da reconstrução do templo, né, que têm olhado para Israel e têm entendido que esse momento está chegando, né, dentro da visão futurista, né? Então, com essa imagem da nação judaica sendo elevada em mente, os mestres futuristas inserem o último versículo de Daniel 9, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Os mestres futuristas entendem que o pronome ele, mencionado nesse último versículo, diz respeito ao anticristo, ok? E que ele, o anticristo, em algum momento no futuro, fará uma aliança com os judeus, prometendo-lhes paz e segurança. E a gente tem visto aí, né, várias opiniões, né, até sugerindo que o Trump seja o anticristo, o Elon Musk, né? A gente tem ouvido aí algumas palavras nesse sentido, algumas interpretações nesse sentido. Essa aliança, então, na visão futurista, marcará o quê? O início da 70ª semana de Daniel. Mas, na verdade, no meio desse período de 7 anos, isto é, 3 anos e meio depois do início dele, o anticristo romperá o seu acordo, se voltará contra os judeus e porá fim à prática religiosa deles ou às ofertas de sacrifícios a Deus, né? Porque, na verdade, realmente existe no coração do povo judeu, né, do povo ortodoxo, principalmente, a esperança, né, de que o templo seja reconstruído. Então, os mestres futuristas entendem que Deus, então, começará a derramar a sua ira sobre a terra, destruindo grande parte dela, mas, acima de tudo, destruindo o anticristo e todos os que o seguirem. Aí, os futuristas veem uma grande lacuna de aproximadamente o quê? De 2.000 anos, entre as 69 semanas do favor de Deus e a 70ª semana do favor de Deus sobre os judeus. Existe a lacuna dos 2.000 anos, de 2.000 anos.
E eles explicam que entre esses dois períodos, Deus esteve com a atenção voltada para os gentios e tratando com eles, mas que em algum momento do futuro ele voltará novamente a sua atenção para os judeus e cumprirá as promessas feitas a eles. Ok? Então, dentro da linha do tempo, mostrando a visão futurista da 70ª semana de Daniel, como que é compreendido? Novamente, o ano 457 antes de Cristo, que corresponde a 69 semanas, que é igual a 483 anos. Houve, então, o decreto para libertar os judeus. Aí, dando sequência à linha do tempo, Jesus revelado em 27 depois de Cristo. Continuando na linha do tempo, no ano 2000, né? Dentro da visão futurista, vai haver ali os 7 anos, que corresponde, né, à 70ª semana de Daniel, onde o anticristo porá fim aos sacrifícios bem no meio dos 7 anos preditos em Daniel, capítulo 9. Como é que está sendo o entendimento até aqui? Muita informação? Muita informação, né? Complicado, né? Complicadinho aí, pastora Rafa? Yasmin? Complicadinho. O povo está até saindo da live hoje, hein? Misericórdia. Muita informação, né, Olívia? Ok, fizer uma prova aí, eu acho que a gente vai dar uma reprovada em algumas questões. Mas dá para entender, mas é muita informação, mas... glória a Deus. Informação. Vamos fazer um resuminho aqui dessa parte que eu falei, nossa, esse capítulo 9 aqui, o estudo dessa parte é bem complicado mesmo, né? Porque a nossa mente, ela tem que ser desconstruída, né? A Olívia também falou que é muita informação, e é mesmo. Porque é uma maneira diferente de entender, né, um assunto que a gente não estava acostumado a estudar. Então, eu vou dar uma sequência aqui, só para a gente reler aqui, só para a gente entender como a visão preterista parcial entende a 70ª semana de Daniel, tá? E aí eu vou me comprometer a fazer um resumo, e colocar no grupo da mentoria, para que a semana que vem a gente volte nessa parte, né? E a gente possa esmiuçar um pouquinho melhor esse entendimento, tá bom? Então, vamos lá. A visão preterista parcial oferece um entendimento muito diferente da 70ª semana de Daniel. Em lugar de inserir 2.000 anos entre as 69 semanas e a 70ª semana, na verdade, a visão preterista parcial não vê nenhuma lacuna, ele não enxerga os 2.000 anos que separa as 69 semanas e a última semana citada em Daniel. Os mestres da visão preterista parcial explicam que em Daniel 9 não há nenhuma lacuna, nem declarada ou implícita, de anos, de tempo. Tá? A leitura natural de Daniel 9, ler como a Yasmin leu aqui para nós, nos leva a crer que a 70ª semana se segue imediatamente após a 69ª semana, ou seja, não tem um intervalo, não tem os 2.000 anos que separa um período do outro. A última semana, ela está na sequência da 69ª semana. Esse entendimento também tem sido o entendimento
da igreja histórica, tá? Lembrando, gente, que o entendimento da visão preterista parcial já existia, né? Após aí o que nós citamos, que nós aprendemos após a Grande Depressão, após a Primeira Guerra Mundial, que foi instaurado um espírito de desesperança em todo o mundo, né? Então, a maioria dos nossos antepassados, tá? Não via lacuna entre as 69 semanas e a 70ª semana de Daniel. Não, eles não viam essa lacuna. Aqui eu quero ler o que diz Agostinho, tá? E a gente vai parar aqui. Agostinho diz assim: pois não suponhamos que a computação das semanas de Daniel tenha sofrido interferência, ou que não estivessem elas completas, mas tivessem de ser completadas posteriormente, no fim de todas as coisas, pois Lucas testifica muito claramente que a profecia de Daniel cumpriu-se no momento da derrocada de Jerusalém. Ok? Nós vamos ficar até aqui hoje. De quem está aqui, eu sei que a pastora Fran... Yasmin também comprou o livro, Yasmin? Ainda não, né? Tá. Pastora, me perdoe. Ainda Só não, Jesus. né? Não. Peço Fiquei... perdão. Mas não, Ó, acho que não é Jesus. só você, não. Eu tô só Por isso que eu tô... sumi um pouco daqui, que eu estava sem o livro também. Falei, meu Deus, que vergonha. Que aluna é essa, né? Não, fiquei em paz, não é só você. Eu creio que outros também ainda não têm. Porque é o tipo de informação que a gente precisa ler e reler mesmo. A pastora Fran já tem, né? Missionária Kátia, a pastora Rafa também, eu creio que já tem. Acho que a Olívia, a Ângela e a... Acho que ainda não tem, né? Vários irmãos ainda não têm. Tá bom? Mas vamos ter paciência. A pastora Rafa tem, né? Vamos ter paciência para nós irmos assimilando esse entendimento. Essa linguagem, né? 70ª semana, 69 semanas, quer dizer, é um assunto, né? É um tema que nós não estávamos acostumados a estudar. Então, eu sugiro que a gente, né, que a gente possa ler, assistir a aula passada também, e ler os 2 capítulos, tá, de Daniel. Tanto Tá travando, pastor. absorver Foi lá ou foi aqui? Rafa? Sei lá, amada. Foi lá. Ai, gente, estou muito feia, estranha. Desculpa, eu não vou ficar com esse negócio aberto, não. Tchau. Pare com isso. Pare com isso. Fala, irmã Ângela. Olá, pastor, pastora Rafaela. Eu estou aqui.
Estou aqui só absorvendo. Ah, entendi. Eu pensei que a senhora queria falar. A senhora quis dizer que estava aqui, né? Que tá aí. Eu nem vi que eu tinha mexido aqui, aberto o meu. E que estou lendo o livro aqui, sabe? Esse capítulo está bem. Fazer a gente pensar um pouquinho, né? É interessante. A desconstrução para reconstrução é algo mais difícil, né? Sim. Esmere mais força da gente de buscar, força também de compreender, mas é para a gente romper. Então, eu creio que essa batalha não é em vão. Ainda bem que a gente está aqui. A gente tem que só se ligar, pedir a Deus as estratégias para que os ministros do Senhor possam estar nos servir também com esse entendimento, né? Para que, além da voz da pastora Miriam, que está sendo a voz, que está sendo a locutora aqui, né? Que está liberando a frequência, não venha ser passada de forma cortada ou distorcida, e também que a gente possa assimilar da forma que o Senhor quer. Não no nosso próprio entendimento, mas na revelação do Eterno. Para a gente poder caminhar no reino com o entendimento de Sião. Amados, é o seguinte, Amém. caiu... voltou aqui. Sei, não sei se consigo. Caiu a internet, eu tô aqui. Voltou. Amada, é o seguinte, travou aqui a internet, acho que agora voltou aí, né? Travou a internet, eu consegui entrar pelo celular, mas aí caiu de novo a conexão do Wi-Fi, tá? Sinto muito. Tá me ouvindo, Yasmin? Você tá? Ok, Estamos mas do sim. celular, do notebook aqui, infelizmente, ó, perdi a conexão. Estamos ouvindo Tá a bom? senhora. Então, sinto muito, mas vou ter que encerrar a nossa reunião. Hoje nós fomos bem prejudicados, né? Com o nosso estudo, mas a semana que vem estarei em casa e a gente vai retomar, tá bom? Vamos retomar, ok? Deus abençoe, tá? Orem aí por nós e estaremos aí no sábado ministrando numa conferência de mulheres que terá aqui, eu e outras pastoras também. Então, esteja orando por nós aqui, tá bom? A semana que vem a gente vai retomar esse estudo, porque a live de hoje ficou bem prejudicada. Tá bom? Deus abençoe, obrigada. Pastora, qual Fiquem na é Shalom do Pai. Eu nem sei como é que eu vou interromper a gravação aqui, mas... Tirar uma dúvida. Qual é o capítulo? Peraí, deixa eu aqui. Esse capítulo vai repetir, porque a gente Só um pode fazer um minutinho. resumo. O que você falou, pastora? Esse capítulo vai repetir, porque a gente pode fazer um resumo para na próxima já estudar com a Nossa, senhora. que... Tá ruim? Tô entendendo nada. Então, amém. Então, ó. Manda Agora no grupo, voltou. Rafa. Manda no grupo. Misericórdia. Gente, eu vou parar aqui, gravação que voltou, mas até a semana que vem, tá bom? Perdoem. Vou até mandar para o apóstolo para ele não baixar esse vídeo de hoje, porque tá bem prejudicado. Tá? Deus abençoe. Beijo, shalom.